Graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui para juntos nós estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Para mim é um privilégio, uma bênção muito especial estar aqui neste dia para juntos estarmos meditando na Palavra de Deus. Para mim é um privilégio me dirigir a cada um de vocês que estão aqui presentes e expor a Palavra de Deus. Eu peço que o Senhor Jesus Cristo lhes abençoe grandemente, vocês que estão aqui presentes, e que o Espírito de Deus possa falar ao coração de cada um de vocês. Eu agradeço vossa amável audiência por vocês estarem aqui todas as vezes que aqui nós estamos reunidos para prestigiarem a exposição da Palavra de Deus de forma pura e simples. Para mim também é um privilégio me dirigir a essas pessoas, esses irmãos que semanalmente nos acompanham aí no YouTube, através da exposição da Palavra de Deus, seja na série do Livro das Revelações ou em um sermão à parte. Eu agradeço a audiência de cada um de vocês e peço que o Senhor Jesus Cristo lhes abençoe grandemente e que o Deus Todo-Poderoso possa falar aos seus corações também e possa edificá-los e assim alimentá-los com a Palavra de Deus, tanto vocês presentes quanto aqueles que vão nos acompanhar também através do YouTube. Eu peço que você não se esqueça de deixar o seu like ou o seu dislike, deixe também aí o seu comentário para que nós possamos interagir e assim possamos entender como você está reagindo às exposições da Palavra de Deus. Eu me dirijo também a você que é novo, você que ainda não se inscreveu em nosso canal. Eu peço que você se inscreva, clique na barra de inscrições abaixo do vídeo, para que você fique inteirado de todo novo sermão ou corte de vídeo que nós publicarmos aí no YouTube, para que assim você possa ser avisado. Não se esqueça aí de clicar no sininho das notificações também, porque isso aí é muito importante para nós, para que quando fizermos uma nova publicação, o YouTube possa te avisar que um novo conteúdo entrou aí para a sua edificação. Então não se esqueça aí de deixar o seu like, comentar, compartilhar, para que assim o YouTube possa mostrar esse sermão para mais pessoas e assim como abençoou a sua vida, possa abençoar a vida de outras pessoas. Pois bem, sem mais delongas, quem estiver com a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo no livro do profeta Amós, no capítulo 8, a partir do versículo 4 até o 12. Então, quem estiver com a sua Bíblia aqui presente, abra comigo no livro do profeta Amós, no capítulo 8, a partir do versículo 4 até o 12, será a exposição da Palavra de Deus. E você que nos acompanhar futuramente também, é muito importante que você acompanhe com a sua Bíblia e à medida que o sermão for sendo exposto, você acompanhe cada divisão aí, cada tópico deste sermão, cada aplicação, para que você possa compreender de fato as Sagradas Escrituras. E isso vale também para aqueles que estão aqui presentes. À medida que o sermão vai sendo exposto, mantenha a sua Bíblia aberta, não feche ela, para que assim você acompanhe toda a exposição da Palavra de Deus, passo a passo do que for sendo falado e ir acompanhando aí com o texto sagrado. Então quem estiver com a sua Bíblia, abra comigo aí no livro do profeta Amós, no capítulo 8, a partir do versículo 4 até o 12. E diz assim a palavra de Deus: Ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado, e destruí os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova, para vendermos os cereais, e o sábado, para abrirmos os celeiros do trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias, e vendermos o refúgio do trigo? Jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre.
Por causa disto não estremecerá a terra, não se enlutará todo aquele que habita nela. Certamente levantar-se-á toda como o Nilo, e será agitada e abaixada como o rio do Egito. Sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e entenebrecerei a terra em dia claro. Converterei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos, e calva sobre toda a cabeça, e farei que isso seja como luto por filho único, luto cujo fim será como dia de amarguras. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Amém? Lemos até aqui as Escrituras Sagradas. Então, pelo que vocês veem aí, Amós se dirige a um povo que estava em um cenário não muito bom, um cenário caótico, onde comerciantes, sacerdotes e ainda os juízes, que eram os representantes da lei, estavam todos corrompidos. Tudo entrou em corrupção, e foi por isso que Deus teve que levantar o seu profeta, o profeta Amós. O nosso autor, o profeta Amós, ele vivia em uma cidade muito pequena que distava ali de Belém da Judéia, cerca de 10 quilômetros ao sul de Belém da Judéia. Nessa época, quem reinava em Judá era Jeroboão II, e, se eu não me engano, em Israel era o rei Uzias. Judá e Israel viviam um período próspero no comércio, nos negócios, e ainda alguns poderiam dizer que estava prosperando na religião, porque os sacerdotes arrecadavam muito dinheiro do povo, só que debaixo de corrupção. E desta forma, quando o comércio está próspero, meus irmãos, isso falando para o lado dos comerciantes, os comerciantes tendem a ficar aí mais mesquinhos, ficar mais gananciosos, diminuir a qualidade dos produtos que são vendidos para lucrar ainda mais. E vocês perceberam aí, no decorrer da leitura, que esses homens que vendiam o trigo, que vendiam os frutos, eles estavam vendendo produto de baixa qualidade. E os juízes estavam comprando o povo aí por meras sandálias e um pouco de trigo, porque os pobres, na visão deles, não valiam nada. E com isso, a corrupção entra em diversos aspectos. E no caso de Judá, meus irmãos, os comerciantes eram fraudulentos, os juízes eram injustos, e o que dizer dos sacerdotes? Eram mais corruptos ainda. Os comerciantes trabalhavam com balanças enganosas, e como dizia o próprio Billy Graham, muitas vezes em alguns locais ali dos Estados Unidos, onde ele morava, muitos comerciantes, quando iam pesar algum alimento que eles iam comprar, colocavam a mão na balança para que assim o produto saísse com um peso maior e assim eles lucrassem um pouco mais. Talvez isto que Amós fala aí de balanças enganadoras, talvez seja algo nesse sentido. Eles pesavam o trigo e fraudavam o seu peso, por isso que eles aumentavam aí o ciclo do peso do que eles compravam, e desta forma eram balanças enganadoras. E como falar aí dos juízes que menosprezavam os pobres e desta forma eles levantavam os ricos, favoreciam os ricos e desprezavam os pobres. Era essa a situação que estava ali no período de Amós. Comerciantes corruptos, juízes corruptos e sacerdotes corruptos. Os sacerdotes eram corruptos também e faziam sacrifícios no templo de qualquer forma. Eles ofereciam para Deus o que tinha de pior. Ofereciam animais cegos, mancos, impuros, e aqueles animais que eram puros eles surrupiavam para si.
Talvez você possa fazer uma analogia com relação aos dias de hoje. Muitos se apresentam como profetas nas telas aí, como pregadores do Evangelho, mas eles estão na intenção apenas de roubar e de surrupiar. A única coisa que querem é dinheiro. Então eles ofereciam ali nos tempos de Amós animais impuros, cegos e mancos. E muitos achavam que Deus não estava olhando para a situação decadente aí de Judá e os problemas que eles estavam enfrentando. Eles pensavam que Deus não estava nem aí para a situação deles, e por isso, eles com aquele sentimento pós-exílico, aquele sentimento pós a escravidão de 70 anos ali na Babilônia, eles desprezavam o Deus verdadeiro e amavam mais as riquezas do que o próprio Deus. Então eles achavam que Deus não estava observando os problemas que eles estavam passando. E talvez você pode pensar, o mundo está passando por uma tragédia sem precedentes. Homens achando que são mulheres, mulheres achando que são homens, homens achando que são serpentes, que são cobras, outros achando que são bodes ou sei lá mais o que. E desta forma criam ideologias espúrias para corromper o povo. E talvez vocês podem pensar, será que Deus se esqueceu de nós? Será que a minha vida, a minha estadia aqui nesta terra é só de problema, é só de dor, é só de escassez, é só de falta, é só de necessidade? E eu quero dizer para você nesta noite, Deus está olhando toda a sua necessidade. Deus está olhando os problemas que você passa. Deus está olhando as suas lutas. Por isso eu também quero dizer, não desanime da fé por conta dos problemas atuais. Olhe a situação pelo ângulo bíblico. Então muitos no período ali do profeta Amós achavam que Deus não estava olhando, não estava observando os problemas que eles estavam passando ali em Judá. Mas a 10 quilômetros, a sul de Belém, a sul da capital ali, Deus estava preparando um homem que aos olhos dos sacerdotes não passava de um caipira, de um homem que não tinha nenhum tipo de preparação, um homem que talvez era olhado com desdém por todos aqueles por onde ele passava. Então o Senhor estava preparando um homem que aos olhos dos sacerdotes não passava de um caipira, que não era profeta, ele não era servo de profeta, como o profeta Eliseu, que era servo de Elias, e muito menos filho de sacerdote. Então perceba a situação desse boiadeiro, deste homem aí do campo, que estava ali no meio do pasto, pastoreando talvez ovelhas, gado miúdo, e desta forma, muitos poderiam achar que ele não tinha competência nenhuma para ser um profeta. E eu não estou falando isso para desmerecer a preparação, meus irmãos. Cada pessoa é um caso, e podemos dizer que Amós foi um autodidata, um homem que talvez aos olhos dos homens não tinha nenhum tipo de preparação, mas que quando Deus o elevou ao posto de profeta, ele estava preparado para desempenhar aquele papel. Amós era improvável, era um boiadeiro, que provavelmente trabalhava para um homem rico, dono de terras ali em Tecoa, nessa cidade a 10 quilômetros ali de Belém, dono de terras e dono de gado. Então ele era um empregado ali de um fazendeiro. E nesse sentido, Amós, nós podemos dizer, ele era um peão. Ele era um boiadeiro que apacentava o gado em uma cidade pequena e não tinha muita instrução. E lá no pasto, apacentando as suas ovelhas, o seu gado miúdo, apacentando a boiada, é que Deus o levanta como profeta. Veja o que diz o capítulo 1 aí do profeta Amós. Ó. Amós, capítulo 1 e versículo 1. Veja o que diz aqui, ó. Prestem bem atenção. Ó. O que diz a palavra do Senhor. Ó. Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. E desta forma nós vemos ele aí, nessa cena aí, apacentando ali o seu gado miúdo, as suas ovelhas,
e desta forma Deus em visão se revela para ele. E no capítulo 7, a partir do versículo 14 até o 15, ele diz algo mais aqui, falando a respeito do quão improvável este homem era de ser um profeta. E muitos poderiam olhar para ele e dizer: esse caipira aí é que vai ser o profeta? Esse caipira é que vai apacentar o povo de Israel e de Judá e mostrar para eles os seus pecados? E realmente muitos poderiam questionar. E eu diria para vocês, é esse caipira aí mesmo, esse boiadeiro que ele vai usar. E veja o que diz aqui no capítulo 7, versículo 14 e 15. Respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas sou boiadeiro e colhedor de sicomoros, uma espécie de figo aí de baixa qualidade. Mas o Senhor me tirou após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. O fato dele dizer que ele não era profeta, meus irmãos, ele estava expressando a limitação que ele sentia. E muitos poderiam olhar e dizer: aí, já está falando que não é profeta. Mas à medida que o tempo foi passando, Deus foi mostrando através dos atos que operou através de Amós que ele era o profeta e que Deus o havia escolhido. Isso por volta do ano 750 a.C., 2 anos antes do juízo do grande terremoto que veio sobre eles ali. E nesse sentido, o ministério de Amós, um simples boiadeiro, um simples caipira, ele se desenvolve e esse simples boiadeiro que se tornou profeta e veio para chamar a casa de Judá e de Israel ao arrependimento. Nesse cenário deplorável aí de sujeira, de corrupção, que o Eterno faz o improvável, transforma um peão, um homem do campo ali, em um profeta que traria o auxílio e a correção para o povo de Israel. E eu posso dizer para vocês, meus irmãos, é isso que o Senhor Jesus Cristo faz conosco. Quando nós estávamos aí na situação de pecado, ali debruçado na lama, chafurdando na lama, os homens poderiam olhar: disso daí não vai sair nada, isso aí é um miserável, isso aí é um pecador, ninguém ama, ninguém respeita esse traste. Mas o Senhor Jesus Cristo olhou para nós ali na sarjeta do pecado e disse: é esse que eu vou trazer, é esse que eu vou colocar no meu redil. Muitos podem olhar: isso aí é improvável de se tornar alguma coisa, isso aí é improvável de se tornar um filho de Deus. Mas é esse improvável que o Senhor Jesus Cristo ele resgata. Não é aquele que se acha ali um religioso, não é aquele que abre a boca para dizer o seguinte: eu sou filho de pastor, eu nasci na igreja. Poderia até citar aqui o pastor Anderson Silva, que dizia: eu ficaria surpreso, já vi igreja que tem cantina, igreja que tem aí sala para crianças, mas eu nunca vi igreja que tem aí lugar para fazer parto. Não existe isso. Ele disse: eu ficaria muito assustado ao ver que alguém disse que nasceu na igreja. Isso aí a pessoa só usa para pegar e se sobressair aos outros. Ninguém nasceu na igreja, todos nascemos em Cristo. E à medida que o tempo vai passando, ele vai nos purificando do nosso pecado. Então, muito pode acontecer, meus irmãos, e aqueles que são improváveis são aqueles que vão chegar na eternidade. Não é aquele que infla o peito e diz: eu sou religioso, assim como os fariseus, que dizem: eu dou dízimo daquilo, dízimo disso. Aquele que usa roupas aí que muitas vezes passam uma santidade, só que por trás há um sepulcro embranquecido, um sepulcro caiado e não há vida. Talvez a estética de muitos irmãos possa não atrair, mas nós temos que olhar não a estética, não a casca que está por fora, meus irmãos. Nós temos que olhar o interior. É pelos frutos que nós conhecemos a árvore. Então era através desse improvável, desse peão, desse boiadeiro que estava aí apacentando o gado no meio do pasto, que Deus ia apacentar o povo de Israel. E a sua exortação, a partir dos versículos 4 a 7, começa dizendo o seguinte: ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado, e destruí os miseráveis da terra,
Então ele diz, preste atenção agora, vocês que destruís a casa do pobre, vocês que usam de balança enganosa, preste atenção no que eu vou dizer. Por isso que ele diz, ouvi, preste atenção no que eu vou falar agora, dizendo, quando passará a festa da lua nova para vendermos cereais? Então ele disse, presta atenção vocês que são gananciosos, vocês que estão esperando a próxima festa aí, só para arrecadar dinheiro, para vender o seu produto de baixa qualidade. Veja o que ele está dizendo aqui, e o sábado, para aumentando o ciclo e procedendo dolosamente com balanças enganosas. E o que ele quer dizer com isso? Vocês estão aumentando o preço aí, são impostos exagerados, e Deus é contra tudo isso. De impostos exagerados, vocês estão cobrando um valor exagerado disso daí. Esse trigo que vocês estão vendendo é de baixa qualidade, não vale o preço que vocês estão cobrando. E não basta cobrar um preço tão caro desta forma que vocês estão cobrando, ainda vocês surrupiam aí, vocês fraudam o peso dele. Vocês estão roubando a casa da viúva, a casa do pobre. E Amós ele vai começar a dizer que Deus está olhando para tudo isso. E diz assim, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias e vendermos o refúgio do trigo. O que ele queria dizer? Vocês olham para o seu próximo como se ele não tivesse nenhum tipo de valor? Você acha que o teu irmão ele vale um par de sandálias? Que ele vale aí o refúgio do trigo? Eles são comprados por dinheiro. E ele começa a dizer que eles não eram comprados por dinheiro, o pobre não valia um par de sandálias e muito menos o refúgio do trigo. E jurou o Senhor pela glória de Jacó, eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. E o que ele quer dizer com isso? Era o mesmo que Amós estivesse dizendo, você acha que Deus não está observando toda a sujeira e corrupção que se encontra em Judá e em Israel? Vocês acham que Deus não está olhando? Mas eu venho aqui dizer para vocês que Deus não se esqueceu do pecado e da sujeira e depravação moral e espiritual que vocês estão aí mergulhados. Então vemos aqui Amós declarando que tanto os comerciantes quanto os juízes e os sacerdotes ambiciosos e corruptos não ficariam impunes e que Deus visitaria o seu pecado, pois Deus, no versículo 7, ele havia jurado pelo seu próprio nome. E quando ele jura pelo seu próprio nome, meus irmãos, saibam que a sua palavra não vai voltar atrás. E se ele está dizendo que ele tem se lembrado do pecado e da sujeira dos juízes de Israel, dos sacerdotes e também dos comerciantes, é porque ele tinha se lembrado, ele tinha visitado o pecado deles. E quando Deus fala de visitar o pecado, isso implica punição. Então, ele visitaria o pecado deles, sua palavra não voltaria atrás, ele não se esqueceria de todas as suas obras fraudulentas. O pecado acarreta punição. E mais uma aplicação vem em nossa mente aqui. Se o pecado ele acarreta punição, vocês devem sempre se lembrar, foi por isso que o Eterno enviou o seu Filho Jesus Cristo a este mundo, para ser punido pelos nossos delitos e pecados. Porque se não fosse por graça, meus irmãos, como nós cantamos ainda há pouco, nós não conseguiríamos buscar a Deus. Porque dentro do nosso coração corrompido, nós só buscamos o pecado. Dentro do nosso coração corrompido e depravado, a única coisa que queremos é o lado contrário. Mas quando o chamado eficaz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, mediante a sua graça, penetra nos nossos corações, nós caímos de joelhos, assim como o apóstolo Paulo caiu ali no caminho de Damasco e disse, quem és tu, Senhor? Nós perguntamos quem és tu, Senhor, e ele começa a fazer a obra em nossas vidas, ainda mortos em delitos e pecados, em corrupção, o Senhor Jesus Cristo, ele começa a nos moldar, nos mostrando o preço que ele teve que pagar para que vocês e eu estivéssemos na presença dele. O pecado sempre vai acarretar punição. Veja os versículos 8 a 12, e diz assim, por causa disso não estremecerá a terra,
está dizendo Amós. Por causa do pecado, Deus não vai estremecer a terra? E não se enlutará todo aquele que habita nela? Certamente levantar-se-á toda como o Nilo, será agitada e abaixará como o rio do Egito. Sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro. Converterei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os seus lombos e calva sobre toda a cabeça. E farei que isso seja como luto por filho único, luto cujo fim será como dia de amarguras. Era o mesmo que Amós dissesse: vocês estão se alegrando, vocês estão roubando o pobre, roubando as viúvas, não estão amando o próximo, não estão cumprindo a lei régia, vocês se banqueteiam aí com o dinheiro roubado daqueles que são mais incautos, e desta forma vocês tiram daquele que são necessitados. E Deus está dizendo pela boca do profeta Amós: eu vou converter o vosso riso em pranto, a maldição virá sobre vocês, o castigo virá sobre vocês, o vosso riso se converterá em tormento. É por isso que ele diz aí que o sol se converterá em trevas e ele entenebrecerá o dia claro, transformará tudo em trevas. Talvez eles achavam que estavam na luz, e chega ao ponto, meus irmãos, que este mesmo profeta poderia dizer para eles: vocês têm a luz da Shekinah aí, vocês sacerdotes, acesa no lugar santíssimo, oferecendo um sacrifício tão espúrio desse jeito aí, é melhor que vocês apaguem a luz, fechem as portas do templo, porque o Senhor não está se agradando da vossa adoração. E talvez, meus irmãos, seja o mesmo recado que Deus está mandando para os líderes religiosos de hoje, aqueles que fraudam o pobre, que vendem a fé, usam a fé como pretexto de tirar recursos aí dos seus próximos, dos seus irmãos. Aqueles homens que eram para apacentar essas ovelhas, eles usam a fé não para apacentar as ovelhas, mas para comer a carne, beber o seu sangue e viver da sua pele. É isso que eles fazem. E talvez o Senhor e Salvador Jesus Cristo pode olhar para essas igrejas neopentecostais que não passam de seitas e dizer para eles: fechem a porta dos seus templos, parem com o barulho dos seus cânticos, porque eu não me agrado deles. Eu não estou me agradando da sujeira e da corrupção moral e espiritual que vocês se afogam. E por isso é melhor que vocês fechem as portas, porque eu tenho me enojado com a vossa adoração. Talvez é o mesmo recado que Deus está mandando hoje para os vulgos religiosos, que muitas vezes estão atrás apenas de captação de recursos, de poder e de domínio. Nada mais do que isso, não passam de lobos. Então, o profeta declara que eles estavam julgados e condenados, e por causa de suas muitas iniquidades e transgressões, Deus mandaria um terremoto como punição por suas más obras. E com isso um alerta ainda mais cruel, de que eles estavam sob o juízo divino, e Deus retiraria o profeta Amós de cena. E o que significaria isso, meus irmãos? Deus tirando o profeta Amós de cena, Deus estaria em silêncio, não haveria ensino, não haveria profecia, e desta forma eles seriam acometidos de algo sinistro e avassalador. E vocês ouviram aí na conclusão da leitura. Esse algo sinistro e avassalador que eles seriam consumidos seria fome e sede de Deus e de sua palavra. Não fome de pão e nem sede de água. Eles correriam de um lado para o outro em busca de um profeta, em busca de um pregador que lhes revelasse a vontade de Deus, mas eles não encontrariam. E nesse clímax, ou seja, nesse desfecho, isso mostraria que eles estariam aí sob o juízo divino. Mostraria para eles que o fato de Deus ter tirado o profeta Amós de cena revelava que Judá e Israel estavam sob o juízo. Sob o juízo divino, o castigo estava próximo. Os problemas sociais e espirituais não se comparavam e não chegavam nem perto
não chegavam nem perto do castigo cruel que eles receberiam de Deus. Deus estaria em silêncio, Deus não estaria falando, faltaria instrução, faltaria o ensino, faltaria a palavra de Deus, faltaria instrução, faltaria correção, e eles estariam entregues à própria cobiça do seu coração, à própria cobiça do seu pecado. Deus estava em silêncio e estava trabalhando e preparando o juízo, pois quando não há ensino, pois quando não há profecia, pois quando não há bons pregadores sobre a terra, há corrupção e o povo se corrompe. Provérbios 29:18 diz que não havendo profecia, não havendo ensino da palavra de Deus, o homem se corrompe, ou os homens, o povo se corrompe. E mais atrás, um pouquinho aqui no livro do profeta Oséias, no capítulo 4, diz que não havendo conhecimento, o povo se corrompe. Ó. Vejam bem o que diz aqui, ó. Oséias capítulo 6, ou capítulo 4, versículo 6. Vejam bem o que diz aqui em Oséias, no capítulo 4 e versículo 6. Ó. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei de teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. E talvez isso traga uma aplicação para pregadores hoje. Pregadores que se esquecem da palavra de Deus, meus irmãos, que ensinam loucuras da própria cabeça e deixam a palavra de Deus de lado. Saibam que Deus está dizendo que Ele vai se esquecer de você. Se você se esquece da sua palavra, se você se esquece da profecia que está registrada nas Sagradas Escrituras, se você se esquece do sola Escritura, você está sendo esquecido por Deus e rejeitado por Ele. E também em Malaquias, no capítulo 2, nós vamos encontrar algo mais aqui. Malaquias, capítulo 2, versículos 6 ao 8. Vejam bem o que diz aqui, ó. Malaquias, capítulo 2, versículos 6 a 8. Ó. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violaste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Então todo aquele, meus irmãos, que viola a palavra de Deus, que viola as leis de Deus, ele está violando a aliança que tem com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, e desta forma está sendo rejeitado. A sentença que está sobre todo pregador que perverte esse livro aqui com a intenção de buscar recursos, de buscar dinheiro, de buscar prosperidade, a única sentença que está reservada para ele é juízo divino e morte espiritual. Então tudo isso, meus irmãos, que eu falei aí, corrupção na igreja, ali no templo, corrupção entre os juízes, corrupção entre os comerciantes, tudo isso que ocorreu no ministério de Amós representa a condição atual da humanidade corrompida em seus delitos e pecados e à mercê de líderes falsos, líderes corruptos, falsos profetas, obreiros fraudulentos, líderes de seita. Tudo isso que nós vemos aqui representa a decadência dessa geração em que nós vivemos. Certa feita ouvi que um homem se dizia pastor, publicava sermões na internet, tinha um canal que era chamado IBD, Escola Bíblica Dominical, só que por trás, o que tinha, meus irmãos, pasmem, por trás de toda essa máscara religiosa, o que tinha era um pedófilo, que fazia e publicava vídeos aí de menores, vídeos aí de cunho sexual. E a cada dia que passa, meus irmãos, a classe cristã
tem perdido aí a sua influência por causa de homens iníquos, homens corruptos que usam a fé para se esconder, usam a Bíblia como uma máscara de santidade para mostrar que são melhores do que os outros, mas não passam de miseráveis pecadores, escondidos e afundados no pecado, chafurdando na lama e querem pagar de homens de Deus. Só que o juízo não dorme, o juízo vai vir e logo o pecado que eles escondem vai visitá-los. E dentro desse contexto, meus irmãos, nós podemos aprender as seguintes verdades. Em primeiro lugar, nós podemos olhar para a sociedade atual e ver que o mundo está fora do normal, o mundo caiu em loucura e muitas vezes nós tendemos a pensar que Deus não vê a iniquidade deste mundo e que o pecado ficará impune. Talvez nós tenhamos o mesmo pensamento do salmista ali no Salmo de número 73, só que tem uma coisa, à medida que ele adentrou no cenáculo divino ali dentro do templo, ele percebeu, ele se lembrou qual era o fim dos ímpios e ele mudou de opinião. Então entenda, muitas vezes tendemos a pensar que Deus não vê a iniquidade e a corrupção deste mundo e que o pecado ficará impune, que nossa estadia aqui nesta terra será de dor e sofrimento, o ímpio sempre prosperará. Saiba que Deus não é indiferente aí com relação ao mal. Pelo contrário, no tempo certo, o juízo divino, ele virá. Abra comigo em Apocalipse 11, versículo 18. Veja o que diz aqui, texto que nós já estudamos ele um tempo atrás na exposição do livro das Revelações. Vejam bem o que diz aqui, que haverá um tempo certo em que o juízo divino virá sobre os iníquos. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados, os mortos, para dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto a pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Então todo aquele que pratica o mal, meus irmãos, já está definido, já está fixado nas Escrituras, que o juízo divino cairá sobre eles, a sétima taça será derramada sobre a vida deles e eles vão perecer. Em segundo lugar, desde o princípio, o Eterno abomina o pecado, a mentira e o charlatanismo. Não vem de Deus, mas do diabo, os charlatões modernos e antigos, eles são filhos do diabo, porque o diabo é o pai da mentira, o diabo é o pai do charlatanismo. Recentemente ouvi o relato do líder de uma seita, meus irmãos, que ele dizia o seguinte: em um ato totalmente desumano, meus irmãos, um homem paralítico, não me recordo se era um jovem paralítico, que chegou até ele, com ânsias ali de ser curado, porque o sujeito bate no peito e diz que é profeta e diz que é o Messias. Então este homem, na ânsia de ser curado, se aproxima dele, porque certos cartões de oração estavam sendo distribuídos ali, e na ânsia de ser curado, ele chega até este homem pedindo oração para que talvez Deus fizesse um milagre e ele saísse da cadeira de rodas. Pasmem, o líder religioso disse para ele, hoje não vai ter cura, mais ou menos nesse sentido. É melhor você ficar com a bênção do que estar andando e ir para um lugar indiferente daqui. E a pessoa partiu ali com o seu desejo de ser curado por água abaixo, porque não recebeu a cura, porque tudo isso não passa de charlatanismo. Não vem de Deus, não passa de bruxaria e ânsia de domínio e controle aí das pessoas. Então o diabo, ele é o pai da mentira, e todos os charlatães, sejam modernos, sejam antigos, são filhos do diabo. Veja o que diz aqui em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 1 ao 3. Vejam bem o que diz aqui, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3. E saiba que falsos profetas não é uma coisa nova. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou,
trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Então, o que Pedro está dando testemunho aqui? Que todo falso profeta, ele difama o caminho da verdade, ele difama o nome de Cristo, porque ele quer se sobressair, ele quer tomar toda a glória para si, ele não quer nada além de fama e de poder, e talvez luxúria, e talvez dinheiro, prosperidade, e ainda tão dissimulado que são esses homens, talvez eles queiram aí imoralidade sexual, talvez com muitas mulheres, ou até homens com homens, talvez seja isso que eles queiram por conta do espírito demoníaco que está dentro deles. Nada mais do que isso. E em João 8,44, mas o versículo 3 diz assim, também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então eles só têm o pretexto de arrecadar dinheiro, porque eles só têm uma coisa, um sentimento no coração deles: a avareza. Não passa disso. Falsos profetas só querem dinheiro, luxúria e viver às custas dos fiéis e nada mais do que isso. E tudo isso Deus abomina. João 8,44 diz o seguinte aqui, vejam bem o que diz aqui, em João 8,44, diz assim, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E todo aquele que ama e vive a mentira e propaga a mentira é filho do diabo e é dirigido pelo diabo. E em terceiro lugar, meus irmãos, eu quero dizer para vocês, muitas vezes em momentos aí de adversidade, meus irmãos, nós procuramos aí refrigério em todas as partes. Nós aí, como essas pessoas aqui do povo de Israel que andavam de um lado para o outro, feito baratas contas aí, procurando um pregador que lhes trouxesse o refrigério, que lhes trouxesse a palavra de Deus, muitas vezes em dias de adversidade nós procuramos o refúgio, nós procuramos aí alívio, refrigério em todas as partes, menos na onde nós devíamos procurar. E sabem aonde que nós temos que procurar o refrigério e o alívio em dias de prova, em dias de adversidade? Na palavra de Deus. E deste modo eu quero me dirigir a crentes e também, principalmente, quero me dirigir àqueles que ainda não tiveram um encontro com Cristo, principalmente a vocês que ainda não tiveram um encontro com Cristo, com o Salvador Jesus Cristo. A solução para a tua angústia existencial encontra-se em Cristo e em sua bendita palavra. Não é de um lado para o outro procurando feiticeiros aí, gurus do mundo gospel. É procurando pastores honestos, pastores que têm preocupação em cuidar das ovelhas, pastores que têm preocupação em se debruçar diante desse livro aqui, estudá-lo, procurar entendê-lo para alimentar suas ovelhas. É esse tipo de pastor que vocês têm que procurar. Homens preparados, que estão aí para instruir vocês no caminho do Senhor e Salvador Jesus Cristo e ensinar-lhes a bendita palavra. E desta forma, eu posso concluir dizendo o seguinte: aprendemos uma verdade dolorosa aqui com o que vimos aí na vida do profeta Amós. E o que aprendemos é o seguinte, meus irmãos: quando não há bons pregadores sobre a face da terra, isso significa que Deus está em silêncio. E se não tem bons pregadores, a palavra não está sendo aberta, não está sendo lida, não está sendo explicada e não está sendo aplicada. E isso causa sede, e isso causa fome nas almas de que são filhos de Deus. E por isso, feitos baratas tontas, eles vão de um lado para o outro procurando aí errantes, de um lado para o outro e buscando um pregador que lhes alimente, lhes sacie de sua fome e de sua sede que sentem por Deus e por sua palavra. Por isso que tem aumentado, meus irmãos, o desejo e a procura por igrejas bíblicas.
igrejas reformadas, igrejas que prezam pelos 5 solas da reforma protestante, pelos 5 pontos aí do ensinamento bíblico, igrejas que têm o compromisso de preparar seus líderes para estar pastoreando as suas ovelhas, homens que tenham aptidão para expor as escrituras sagradas. E com isso, quando há muita fome, meus irmãos, muita sede aí da palavra de Deus, muitos se corrompem e não se conformam com a sã doutrina, porque começam a procurar a realidade das Escrituras por sua própria conta, começam a criar heresias dentro da Escritura, falsos ensinamentos, e começam a corromper o povo. E eles não se conformam com a sã doutrina revelada nas Escrituras. O que a igreja precisa, meus irmãos, de forma urgente, é de homens piedosos, assim como o profeta Amós, que se conformam com a palavra de Deus, pois senão o que resta é castigo e morte eterna, é o castigo do eterno. Reflitam sobre isso, pensem a realidade em que nós estamos vivendo. Se vocês ligarem a televisão hoje, vocês vão encontrar pregadores diversos pregando aí na televisão e na internet. E você pode passar pela peneira ali, você vai encontrar aí, diante desses muitos pregadores que tem aí na internet, você vai encontrar uma dezena de bons pregadores. Porque o número é pequeno, meus irmãos. O número de quem se conforma com a sã doutrina é menor. Por isso que Pedro disse aqui em sua carta que muitos seguirão as suas falsas doutrinas e o seu caminho libertino. Jesus disse que muitos são os chamados, mas os poucos escolhidos. Muitos poderiam dizer, os muitos chamados é a igreja e os poucos escolhidos são os eleitos. Eu posso dizer para vocês que não tem nada a ver com isso. Os muitos chamados são a multidão que seguia o Senhor Jesus Cristo, que não tinha compromisso com Ele. E os poucos escolhidos é a noiva do Cordeiro, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, diante de uma grande multidão que está no mundo aí, diante de uma grande massa corrompida e decaída no pecado, em depravação total, Deus escolhe um povo e traz e chama de sua noiva e chama de sua igreja. Então, os poucos escolhidos aí é a própria igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não está embasada em placa, não está embasada em dogmas humanos, mas está embasada na palavra de Deus. Essa é a igreja verdadeira, a igreja que está mais próxima da Bíblia. Então saibam que o que a igreja precisa é de pregadores, como o profeta Amós, que sejam destemidos e que ensinem a palavra de Deus com veracidade. Reflitam sobre a situação caótica em que nós nos encontramos hoje e o tanto de falsos profetas que tem no mundo. Só que de um lado aí, pode ser que tenha 7.000, assim como aqueles que estavam com Elias, que não se dobraram a Baal, que não se dobraram ao falso evangelho, ao falso ensino. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente.